Obrigada, candidatas e candidato. Na sequência, o STU vai fazer a sua pergunta. Eu, como representante da carreira PAEP e do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, pergunto a vocês. Muito tem se falado em ponto eletrônico, mas eu prometo que eu não vou perguntar sobre o ponto eletrônico. Mas já falando para descontrair, por que a gente fala muito do ponto eletrônico e houve muito uma grande importância dada a um termo de ajuste de conduta, e chega a ser bonito, né, falar sobre o TAC, que é um TAC assinado recentemente sobre o ponto eletrônico, mas não falando do ponto eletrônico, vamos falar de assédio moral. A gente tem um TAC assinado da universidade com o Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp e o Ministério Público, e deveria ter igual peso ou igual importância, né, comparando aí com o outro TAC. E eu queria ouvir, né, os servidores PAEP, os Sindicatos dos Trabalhadores da Unicamp, querem ouvir dos candidatos qual o compromisso de vocês com esse termo de ajuste de conduta assinado desde 2016, se vocês pretendem renovar um documento que já está também ultrapassado, e qual será a política do CGU na gestão de vocês, se eleitos, contra o assédio, principalmente contra o assédio moral na universidade, e pelo fortalecimento do serviço do SAVES. Eu esqueci de falar a ordem dos candidatos, agora a gente muda de novo, né? A ordem. A primeira candidata a responder é a professora Marisa, na sequência o professor Fernando Coelho e depois a professora Leila. 3 minutos. Muito obrigada pela pergunta. Vamos dizer que é muito importante para qualquer problema que nós tenhamos medidas profiláticas, preventivas e também corretivas, né? Nesse aspecto, é importante colocar os canais de medida corretiva, então os canais de acolhimento, os canais que deem encaminhamento a qualquer tipo de conflito e problema que exista. Andando pelos vários lugares, ainda que existam as câmaras de mediação, haja órgãos específicos para a tratativa disso, um sentimento geral é de que não se tem para onde correr. Então, nós precisamos trabalhar muito bem isso. Do ponto de vista preventivo, é muito importante dizer a visão de universidade que a gente tem que ter. A Universidade Estadual de Campinas tem que ser um bom modelo para a sociedade, um local onde nós trabalhamos muito bem as relações, que nós tenhamos relações respeitosas, relações modelares para o restante da sociedade, no acolhimento à diversidade, entender isso como uma força, no diálogo como a principal base para que a gente possa construir comportamentos e saberes. E, nesse sentido, é muito importante que a gente trabalhe profilaticamente. Eu sei que muita gente não gosta desse termo, mas é importante que a gente trabalhe num letramento das pessoas aqui dentro. O que é combinado anteriormente não sai caro, né? Em que sentido que eu digo isso? A questão do assédio moral, especificamente, é preciso que todas as chefias e gestores tenham um treinamento específico de como lidar com as pessoas, com uma gestão de pessoas. A gente tem a tendência de renegar o que nós não conhecemos, mas isso também é uma ciência, também se aprende, né? No momento em que você vai dar um feedback, tem que ser honesto, não tem que ter barganha, tem que ter respeito ao próximo. E esse tipo de comportamento a gente coloca, basicamente, e torna real quando nós temos um treinamento sobre isso. Nas melhores universidades, há treinamentos antes da gente pisar no local. Olha, o comportamento esperado é assim assado, isso daqui é um assédio moral, isso aqui é um assédio sexual, isso não é tolerado, caso aconteça, existem essas possibilidades. A Universidade Estadual de Campinas quer ser muito extramuros, não é? Quer receber pessoas de toda sorte. E é natural que, culturalmente, algumas diferenças existam. Mas o que é consensuado aqui dentro, em termos de comportamento, é importante que seja colocado muito claramente. E ser reciclado periodicamente em todos os segmentos da nossa comunidade.
Então, há medidas profiláticas e medidas também corretivas que têm que ser feitas. Obrigada. Eu posso? Professor Fernando. Bom, gente, é assim, eu acho que discutir assédio de todas as naturezas no ambiente de universidade não deveria ser uma coisa que nem estivesse aqui, porque simplesmente eu estou lidando com pessoas que, em princípio, são a nata do conhecimento do país. Então, não deveria ter. Então, mas a partir do momento que a gente sabe também que nós estamos lidando com pessoas, a gente tem que admitir que isso pode acontecer, e isso acontece. Eu acho que a primeira coisa que deve ficar muito clara para a administração é que não existe absolutamente nenhuma tolerância para assédio. Isso significa tolerância zero para esse tipo de atividade. E eu acho também que é bem importante, porque como nós somos universidade, eu acho que assim, é extremamente importante, eu acho que isso é uma coisa que é bem interessante de implantar. Eu, muito recentemente, tive algumas conversas com pessoas do hospital universitário que trabalham no tema e têm alguns resultados muito interessantes. É preciso implantar rapidamente uma grande campanha na universidade do que é assédio. E deixar realmente muito claro para todas as pessoas o que isso representa. Porque o que acontece é que, às vezes, as pessoas estão fazendo uma situação que é uma situação de assédio, mas ela acha que é uma coisa tão natural que ela nem considera aquilo como assédio. E isso precisa ficar claro para a comunidade o que é. Obviamente, a partir do momento que está claro, aí realmente botar para funcionar, porque a gente tem vários órgãos que fazem e acompanham isso e que a gente tem que buscar medidas de fortalecimento de todo esse sistema que a universidade já tem implantada. Quando eu estou falando de fortalecimento, eu estou dizendo, em outras palavras, que esses órgãos têm que ter o devido poder para interferir e, eventualmente, no caso da necessidade, fazer com que as medidas punitivas, de puxar a orelha, qualquer coisa desse tipo, possam de fato acontecer. Porque não adianta a gente montar estruturas na universidade que tenham enorme dificuldade de trabalhar, por exemplo, com a autoridade. Então, você imagina, eu tenho uma discussão de assédio que acontece, infelizmente, entre funcionários e funcionários, entre funcionário e aluno, entre aluno e aluno, entre aluno e professor, entre professor e professor, entre professor e funcionário. Então, essa cadeia é muito grande e essa cadeia, obviamente, no meio dela tem autoridades. Como é que você faz um trabalho de combate ao assédio se você permeia no meio do caminho a autoridade? Eu vou botar entre parênteses a carteirada. Isso a gente tem que jogar no chão para a gente poder realmente fazer com que o trabalho seja algo que funcione. E eu acho que a universidade tem que trabalhar isso como uma coisa muito, muito forte, muito clara para toda a comunidade e como orientação institucional de que a Universidade de Campinas é uma universidade que não tolera assédio. A gente não só tem que falar, como a gente tem que botar para funcionar todo o mecanismo institucional para deixar claro para as pessoas o que é, então, um mecanismo de esclarecimento. Afinal de contas, eu sou alguém que forma e, a partir daí, poder agir. Obrigado. Eu quero agradecer a Gabriela essa pergunta, porque eu acho que essa é uma questão que está muito premente em várias unidades onde a gente está indo. Eu quero corroborar um pouco o que o professor Fernando colocou aqui no final, que a gente precisa ter um esclarecimento, né, do que é assédio. Porque tem um outro lado, Fernando, que eu acho assim, que a Unicamp não está preparada. Essa é uma questão estruturante e estrutural, mas a Unicamp não está preparada para esse tipo de coisa, porque nós também estamos confundindo conflitos de trabalho, mediação de conflitos, gerenciamento de conflitos com assédio. O assédio é uma questão que não pode ser admitida. Nós somos realmente uma elite, né, de pessoas aqui dentro, e isso é impossível. Só que também tem havido muitos casos onde a palavra assédio tem sido usada e, na verdade, é conflito de interesses e conflito de problemas, né, que isso tem que ser resolvido, tanto quanto a questão do assédio. Mas, gente, vamos nos preparar para esse tipo de coisa, né? Nós não podemos ser, assim, básicos nessa discussão, que é uma discussão estrutural e estruturante. Era isso que eu queria falar e acho realmente
por tudo que eu tenho ouvido em todas as unidades que eu tenho ido, que a Unicamp ainda não está preparada para entrar nessa discussão que é fundamental. Então, vamos nos preparar para ontem, que a gente agora já está atrasado.